Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, você que está nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, nos YouTubes, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDPE Oficial, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Aproveite já este momento e compartilhe com os nossos links, com os amigos e familiares. Neste momento, quero aproveitar e convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Salmo 71, versículo 17. Vamos juntos? Salmo 71, versículo 17. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. No programa de hoje, contamos com a presença do evangelista Josiel Cavalcante. Pai do Senhor, evangelista Josiel, prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson, Pai do Senhor para toda a audiência, também quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus, ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e à Rede Brasil de Comunicações por estar aqui participando desse lindo programa. Que bom, né? Graças a Deus. Nós tivemos o privilégio de estar entrevistando o evangelista Josiel quando ele estava ainda no campo missionário ali na Argentina. Ele passou cerca de 11 anos, né? 11 anos, pastor. 11 anos ali na missão em Argentina. E hoje ele está de volta aqui com a sua família. Está coordenando a área ali, a área 2, ali na área de Fundão, né? Fundão. O bairro Fundão, Alto Coqueiro, Campina do Barreto. Que bênção, né? E para nós é uma alegria tê-lo de volta aqui, né? Nós que tivemos o privilégio de trabalhar junto na superintendência das campanhas, passamos um bom tempo juntos e hoje ele está retornando e, para a glória de Deus, estamos juntos hoje novamente para trabalharmos aqui para o Senhor Jesus, né? É um prazer, um privilégio. Mas antes de nós estarmos falando sobre o assunto que vamos tratar com o evangelista e missionário Josiel, nós queremos dar início assim com oração, pedindo a bênção de Deus, e eu gostaria de convidá-lo neste momento para juntos falarmos com o Senhor. Oremos então. Querido Deus, Pai que estás no céu, te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos com os teus filhos que estão nos acompanhando, Senhor, nos seus lares, nos hospitais, onde quer que esteja. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus servos, e que a graça do Senhor seja real, abundante em nossas vidas. Pai, nos guia no que vai ser tratado nesta tarde, usa o teu servo, faz lembrar os teus feitos na sua vida, que sirva para a nossa edificação espiritual, tudo que for tratado aqui, Senhor. Rogamos a tua bênção e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje nós estaremos falando sobre testemunhos da intercessão. Para isso, né, como já disse, já contamos com a participação do evangelista Josiel Cavalcante e gostaríamos já de perguntar ao nobre amigo evangelista missionário como foi o seu início, assim, o início da sua jornada cristã, evangelista. Pastor Jefferson, eu quero mencionar que tudo começou no meu lar. Eu venho de uma família já cristã, né? Meus pais já serviam ao Senhor. A minha mãe, ela teve a oportunidade de nascer no berço cristão, como também o meu pai, né? Já são membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, já desde a década de 50, porque eles nasceram na década de 40, foram jovens na igreja, né? Adolescentes, e casaram na igreja, tiveram a oportunidade de casar na igreja, tiveram 5 filhos, né? E eu sou dos homens, eu sou o primeiro, né? Somos no total de 5, e foi no lar que eu aprendi a orar, aprendi a ler a Bíblia e aprendi a conhecer Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. É importante, né? O jovem, ele nascer no lar cristão e ser acompanhado pelos pais, né? Porque os pais, eles direcionam os filhos nos caminhos do Senhor logo cedo, até porque é um mandamento bíblico, né? Ensina as crianças no caminho que devem andar e quando envelhecer não se desviará dele, né? E aí nós vemos aí
o evangelista mostrando aí para nós que ele nasceu num lar cristão e foi no seu lar onde ele aprendeu a orar, né? E a buscar a Deus. O senhor tem alguma lembrança assim no período de criança em casa, de respostas de oração, quando a família se reunia para interceder em favor de alguma coisa, em prol de algum objetivo, ou de uma batalha espiritual travada, ou orando por uma cura de enfermidade? Que lembrança o senhor recorda que pode compartilhar conosco nesta tarde? Sim, pastor, são muitas as lembranças, desde da infância, a adolescência e a juventude. Sempre meus pais reservavam um momento para o culto de oração, para o momento da palavra, o culto doméstico em si, né, que hoje está sendo muito bem lembrado. Eu quero até agradecer a Deus, né, também ao presbítero Jonatas por ter escrito aquele livro. Nosso pastor presidente sempre motiva, ensina. E eu lembro que meus pais nos reuniam a uma certa hora do dia, e aí ele sempre falava das bênçãos de Deus, e aí juntos orávamos. Quando tinha um problema, assim, na família, de enfermidade, porque sempre tem, né, com as crianças, alguma enfermidade, casos de internação. Eu mesmo fui vítima, né, do cansaço quando ainda tinha aí meus 8 para 9 anos de idade. Eu me lembro que fui internado ali no Hospital Santa Elísia, que hoje é o Guararapes, ali em Prazeres, e passei alguns dias internado, e minha mãe sempre ia lá nos ver, porque não podia ficar acompanhante, mas ela dizia assim a mim: ore porque Jesus lhe cura e você sai daqui. E outros casos na família, como minha irmã, né, que também teve esse problema e Jesus curou. Antes de a gente tomar o remédio, né, mesmo com gripe ou outro tipo de enfermidade, meu pai sempre dizia assim: se você crê, Jesus lhe cura antes de tomar o remédio. Não tome o remédio confiando nele, tome o remédio confiando na oração, né, que Jesus pode lhe curar. Interessante, pastor, porque com as minhas filhas, né, Júlia e Jaine, elas cresceram pedindo para eu orar. A Júlia mesmo, ela não gosta de tomar remédio, e ela sempre pede para orar antes. E isso é bom porque foi passado de pai para filho, né? Eu aprendi no meu lar, como a minha esposa também aprendeu a orar no lar, ainda quando era criança, né? Servia já a Jesus. E o bom é isso, como o senhor disse, quando a gente nasce num lar cristão, a juventude é melhor, né, de servir a Deus, porque você já vem num caminho, né, de santidade, de temor, né, de honra a Deus. Então isso é lindo. É interessante, né? O senhor estava falando aqui, me recordando de um livro que eu li do Charles Spurgeon, né? Aquele grande pregador, que ele falando sobre evangelização de criança, ele disse que quando nós ganhamos uma criança para Cristo, a gente ganha uma vida inteira. É diferente quando um ancião, uma pessoa com seus 70 anos já, que se entrega para Jesus, ele tem pouco tempo de vida para produzir para o reino de Deus. Verdade. Porque a tendência é a velhice. Claro, a gente sabe que tem crianças que partem cedo, jovens, mas a probabilidade é bem maior de uma criança produzir muito mais para o reino de Deus, porque logo cedo vem trabalhando, né, servindo ao Senhor. E é importante. Veja como é importante ter filhos logo cedo nos caminhos, criá-los no caminho do Senhor, não é? E eu quero aproveitar a oportunidade aqui e dizer a você que, se você ainda não investiu no evangelismo infantil, aproveite, não é? Invista no evangelismo infantil, tente levar crianças para Deus, porque é muito importante, não é? O reino de Deus vai agradecer bastante, porque aquela criança que é criada nos caminhos do Senhor, ela vai ter muito tempo para produzir para o reino de Deus, como estamos vendo aqui o evangelista Josiel, que teve um período na sua infância no lar e presenciou milagres, né? Esse milagre da cura divina. Mas o senhor ainda se recorda de mais algum milagre nessa fase, ainda na casa dos seus pais? Sim. Sempre o Brasil teve dificuldades na economia. E meu pai passou
por duas situações de desemprego. E ele sempre diz assim, que foi a melhor fase da gente com sobrevivência, né? Porque sem trabalho e Deus não deixava faltar nada. Eu lembro que teve um período que ele vendeu verdura, frutas no portão de casa, né, para a gente ter alguma coisa, e tudo na base da oração, porque ele dizia, Senhor, o que é que eu vou fazer? Né, onde é que eu vou buscar um trabalho para manter a minha casa? E aí Deus dava a luz, né, dele buscar alguma coisa, e na porta de casa a gente se manteve por muitos meses assim, como também um outro período eu já estava adolescente, e aí e ele vendeu queijo, né? Queijo, salame, e também foi os melhores dias. Então, trabalhando como autônomo, não tinha um salário certo para receber no final do mês, mas a gente ia comendo de acordo com os cuidados de Deus. Mas ele nunca deixava de nos dirigir em oração, nos mostrar que através da oração as portas são abertas. Então tenho muitas lembranças boas. Essas são assim as que a gente pode contar no momento, mas já passamos por situações mais difíceis. Minha mãe enferma, né, passou 7 anos com uma varize aberta na perna, e eu lembro que quando ela fez a cirurgia, que ela foi ao médico e ninguém conseguia ter uma solução para fechar aquela varize, e foi quando um doutor, né, identificou que tinha uma bactéria aí. E quando ele fez o exame para fazer uma raspagem, aí ele disse, olha, dona Níris, 7 centímetros faltava para essa bactéria chegar no osso, e aí a senhora ia ter que amputar a perna. Então, por meio da oração, né, Deus abriu essa porta com esse médico, e ela fez a cirurgia, e ela sempre voltava nesse médico para fazer a revisão. E ele chegou a ser um professor no Hospital das Clínicas. E quando ela ia lá, ele aproveitava para mostrar aos alunos o enxerto que ele fez, que nunca, a carne não foi rejeitada, né, não voltou a abrir. Então assim, ele se orgulhava, né, da obra que ele fez ali, mas na verdade a gente sabe que foi pela oração, né? Pela oração, porque a gente já era adolescente e a gente via a nossa mãe sofrendo, né, com esse tipo de enfermidade, o nosso pai, e aí sempre dizia, vamos orar pela sua mãe, vamos orar pela sua mãe. E a gente foi criado assim, né? Tudo que passava dentro de casa, a gente recorria à oração. E o que é interessante é que eu tenho isso pontuado para mim. O meu pai, nesse período que ele ficou desempregado, eu ainda alcancei ele ser aposentado, né? Ainda estava jovem aí, solteiro, e ele orava 3 vezes ao dia. Ele ainda ora 3 vezes ao dia, né? O presbítero, glória a Deus, né, Josué Soares, ele orava de manhã, de tarde e à noite. E minha mãe dizia, olha, não atrapalhe seu pai não, que ele está orando. E ele ia lá, a gente olhava assim pela porta do quarto, né? Casa pequena, cheia de menino, a gente olhava, ele estava lá de joelhos, né? Orando, buscando ao Senhor. É um homem muito simples, um homem que não tem muito estudo, mas é um homem de Deus, é um homem de oração. E hoje ele segue o mesmo. Ele não usava bermuda dentro de casa. Ele não sentava na mesa sem camisa. Então assim, ele sempre mostrou, né, esse temor, essa reverência a Deus. E quando nos reunia, eu lembro que a casa enchia de menino da rua, porque ele começava a contar as histórias da Bíblia. O que eu sei hoje de história de personagens bíblicos, eu não estou falando sistemático, né? Assunto sistemático de doutrina, mas a história de personagens bíblico a gente aprendeu com ele aí, ele contando naquela tranquilidade, o senhor conhece ele. Claro, claro. Né? E sempre foi um homem de exemplo, de oração. Minha mãe, né, não está mais conosco, mas era uma mulher que deixou aí a vida pontuada de oração. Coisa, né? Como é importante, né? Como é importante deixar um legado para a família, não é? Você que está ouvindo esta mensagem aí, certamente Deus está te lembrando que você é um referencial para a vida dos seus filhos, assim como o irmão Josué, né? Josué Soares. Tem sido um modelo, um exemplo, e deixou um legado aí para o filho, e hoje ele segue o mesmo trilho, porque deu certo, né? Deu certo. Deu certo, né? E funciona, dá certo. Aqueles que
vivem verdadeiramente uma vida dedicada à oração, sempre terá algo para contar, sempre terá um testemunho de vida a contar. É interessante, o senhor estava falando aí sobre o período em que ele passou assim desempregado, mas como ele é um homem responsável, ele não deixou se abater, ele não desistiu, mas ia buscar uma estratégia em Deus, né? Ia buscar uma estratégia em Deus e Deus dava direção, colocava no coração, venda isso, venda aquilo. E é interessante que Deus não apenas dá estratégia para vender, mas como também Deus toca nos corações de alguém para comprar, né? Sim. E aí o período foi um período de bênção, de milagre. Isso me fez lembrar, eu me encontrei com um irmão certa vez, ele estava aí no Tempo Central, já idoso, ele estava aí no Tempo Central, e fazia tempo que eu tinha encontrado ele. Aí eu disse, pastor, meu irmão, quanto tempo, nunca mais vi. Aí ele disse, pastor, eu estou vivendo num deserto, olha, deserto terrível, mas já está acabando, graças a Deus. Mas não é que eu estou com saudade já? Mas não é que eu estou com saudade do deserto? Porque nesse período que eu estou passando nesse deserto, eu tenho visto muitos milagres de Deus acontecendo na minha vida, né? O deserto estava acabando e ele já estava, claro, estava com vontade de se ver livre do deserto, mas também já estava com saudade por conta da presença de Deus, dos milagres. É um mistério que só quem sabe o que eu estou dizendo aqui é quem vivenciou essa realidade. Isso. E eu lembro, pastor, que teve um tempo que ele foi rodar com um táxi. Aqueles táxis ainda daquela cor girimuna, laranja. Isso. E ele pegou um camarada, e o camarada disse, era um Fusca, ele disse, Goiânia. E aí ele seguiu. Aí entrou num sítio, aí deu 5 da tarde, ele não chegou, minha mãe reuniu a gente na sala e disse, vamos orar, porque seu pai já era para ter chegado. Tinha culto à noite, eu não lembro bem qual era o tipo de culto, e ela disse, vamos orar. E ele chegou em casa, eram umas 9 horas. Aí ele contou que de 5 para 6 horas, né, quando ele estava na estrada, aí pegou uma estrada de barro para um sítio, ele disse, meu Deus, eu vou ser morto aqui. Nesse mesmo horário, né, que ele ficou preocupado, né, com a situação, porque disse, eu vou ser morto aqui, minha família não vai me encontrar. Nessa época matavam muito motorista de táxi. Ele disse, o que vai acontecer comigo? E de repente o cara disse, para o carro. E ele parou o carro, se o senhor me espera aqui que eu vou aqui no mato e volto rápido. Só que ele desceu do carro e aí o cara não voltou mais. E quando ele chegou e contando isso pra gente, aí percebemos que foi no mesmo horário, né, que a gente intercedia por ele, né, que a gente estava em casa intercedendo por ele. Eu me lembro muito bem disso também. E ele tinha essa vontade de ter um táxi, aí depois com a situação ele ficou desgostoso, né, aí vendeu o táxi, disse, não, vou vender esse táxi, porque não dá para rodar com táxi não. Aí foi quando apareceu um trabalho na Ford, né, ele foi trabalhar na Ford ali perto de Pontezinha, né, e ali foi o último emprego assim de carteira assinada, né, dele. Coisa, né? E é interessante que o crente ele é dirigido, porque Deus fala com a gente de muitas formas, de muitas maneiras, né? Então Deus deu o sentimento à sua mãe e ele estava em perigo. E aí veio, reuniu-se e intercedeu. Como é importante nós termos a cultura de levar a família em oração, porque no momento como esse, Deus ele vai direcionando. E eu quero aproveitar e dizer a você que toda vez que sentir esse desejo no coração de orar por alguém, aproveite, pare um pouquinho que você estiver passando, fazendo e dedique palavras de oração a Deus, porque certamente Deus quer agir através das nossas orações. Como é importante, porque Deus quer mostrar que Ele realmente cuida de nós, né? Importante esse momento que nós sentimos a presença de Deus e o desejo de interceder por alguém, como a serva do Senhor fez. Evangelista Josiel, nós sabemos que o intercessor passa por diversas fases na sua vida. Que testemunhos em resposta às orações do período de jovens, bem como casado, o senhor pode compartilhar conosco nesta tarde? Amém. Eu tinha muito desejo de ser batizado, né, com o Espírito Santo, mas também queria descer as águas.
E o senhor sabe, e todos, né, que estão nos vendo, sabem que a vida de adolescente não é fácil. E eu me lembro muito bem que na nossa igreja, no período que eu era adolescente, quando a gente saía das crianças, não tinha, né, um outro grupo para a gente ingressar, para a gente participar. Tinha o coral juvenil, mas aí já eram uns jovens mais, assim, com a idade mais elevada, né? E quando a gente saía das crianças, com 12, 13 anos de idade, então até os 18 anos a gente não tinha, assim, um lugar, né, para estar. Hoje sim, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Ailton, que criou o grupo de adolescentes, né, a união de adolescentes, que antes não tinha nesse tempo. E eu me lembro que não era fácil, né? E eu buscava ao Senhor em consagração, em jejum. Eu tive a oportunidade de dirigir uma consagração ali na congregação do R2. Foi aí que eu tive a oportunidade de estar mais perto de Deus, pelo compromisso na igreja, né, pelo trabalho de consagração, porque sim ou sim você tinha que estar em jejum, né, no trabalho de consagração, principalmente porque estava dirigindo esse trabalho. E eu me lembro foi quando eu conheci a irmã Silvanete, né, e a gente namorou 2 anos, e entre 2 anos e 3 meses a gente namorou, noivou e casou. E a gente não tinha nada, né? Ela morava lá na cidade de Amaragi, eu não tinha um transporte para ir sempre, às vezes eu ia uma vez no mês, tinha mês que eu não ia porque eu sempre fui comprometido com a igreja, tinha responsabilidade na escola dominical, saía na evangelização. Durante a semana eu não podia estar porque trabalhava, saía do trabalho de 6 horas, tinha outros compromissos com a igreja e não podia estar viajando, e tampouco tinha ônibus para a gente viajar à noite, né? Então, assim, teve esses momentos assim, principalmente quando a gente está apaixonado, né? E era uma paixão, um amor por ela, e a gente queria muito se ver, não tinha telefone celular. Eu não sou tão velho, mas eu me lembro muito bem. Era o que? Era aquele orelhão, né? Orelhão. Na ficha. Interessante, pastor, que eu mandava uma mensagem, né, para a cidade, tinha uma cabine, e eu dizia, eu vou ligar a tal hora. Aí ela ia para lá, né? E foi um período assim da juventude que a gente orou muito para que Deus abrisse as portas, né? Foi nesse período que eu comecei a entender, né, que Deus tinha algo a mais comigo. Entendeu? Por quê? Porque eu comecei a mergulhar na oração, né? E quanto mais a gente mergulha na oração, né, buscando ao Senhor, aí Deus vai falando, dizendo, olha, eu tenho isso contigo, porque a oração é um diálogo, né? É um diálogo com Deus. Então, quando a gente ora, a outra parte vai falar, e a outra parte é Deus, porque a gente não ora ao homem, a gente ora a Deus. Então, você que está me ouvindo aí, você que está me vendo, nesse momento, não desista de orar. Você que é jovem, você que tem planos, né, para a faculdade, para construir uma família, e as coisas estão difíceis, não temas. O caminho é a oração. Você entre na oração, no jejum, e você vai ver que o Deus a quem você ora, que é o Deus verdadeiro, Ele vai abrir portas. Inclusive no meu casamento, pastor, eu só comprei mesmo, ainda me lembro, 6 margarinas. Porque Deus mandou tudo, né? Ele mandou tudo. Então, assim, Ele tem as bênçãos quando você busca Ele, quando você está na presença dEle, e Ele diz que vai fazer. E o bom é quando Ele fala com você mesmo na oração. Né? Quando você está ali de joelho, chorando. Eu me lembro que um dia eu cheguei cansado do banco, que eu tive a oportunidade de trabalhar num banco durante 22 anos, eu entrei com 15 anos no banco. E quando eu entrei no banco, eu passei 4 meses em São Paulo, né? Na casa de um tio, e a minha intenção era ficar em São Paulo, né? Meu pai permitiu, mas permitiu assim muito pressionado, sabe, pela família, deixar ele ir. Família grande, né? Família grande, a gente tinha que trabalhar, não tinha hoje, como hoje tem o Estatuto da Criança, né? E dos adolescentes, que não pode, criança nem adolescente está trabalhando. E aí meu pai liberou, disse, tá bom. Aí eu fui com minha avó, passei 4 meses lá.
E quando eu voltei, eu disse assim, depois de um mês, eu disse, olha mãe, eu tinha 15 anos, eu disse, eu vou para São Paulo outra vez. Aí ela disse, não, você vai fazer o que lá? Eu disse, a senhora não deixou eu ir com o papai? Eu queria ir outra vez. Aí meu pai disse, não, você não vai, a gente vai orar. Aí minha mãe disse assim, Deus vai abrir uma porta aqui para você. Com 15 dias, chegou um amigo nosso lá em casa, disse, olha, no Banorte abriu uma vaga para office boy. Tu não quer ir não, se inscrever? Aí eu fui, pronto. E aí foi a porta. E Deus abriu. E eu me lembro que eu estava um dia aperreado com um banco, porque sempre é meta, né? E a pressão, a gente crente, um jovem crente, sempre tem outros que não são. E fazia pressão para eu ir para certos lugares que não convém um crente estar. E eu disse a meu pai, eu disse, olha, eu vou pedir para sair do banco. Aí ele disse, não, não faça isso não. Você ora assim, Senhor, me dê graça para eu passar o tempo que tu queres no banco. Ore assim e Deus vai lhe dar graça. E você vai passar o tempo que Ele quer no banco. E passei 22 anos no banco. Como é bom, né? Nós temos alguém para nos instruir no momento de dificuldade, né? Queridos irmãos, veja que coisa interessante, os milagres, né, que têm sido comentados aqui, para alguns talvez sejam pouca coisa, mas para quem vive a realidade, vive a necessidade e vê Deus agindo, é algo extraordinário, porque Deus ele vai operando a partir das pequenas coisas, e isso vai criando na vida do intercessor uma estrutura que vai capacitá-lo para enfrentar novos desafios que vêm pela frente, não é? E certamente o evangelista Josiel, missionário, Deus vem trabalhando da sua juventude porque tinha algo mais à frente na vida dele. Eu quero aproveitar e abrir um espaço para dizer a você que está passando por alguns momentos difíceis, que não desanime, Deus está no comando e no controle de tudo e certamente Ele tem propósitos e te leva por caminhos que você nem imagina. O apóstolo Paulo, ele explode no momento de adoração, escrevendo a carta aos Romanos, dizendo quão inescrutáveis são os teus caminhos, dirigindo-se a Deus. Mas ainda tem muita coisa de Deus ainda para nós nesta tarde. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui entrevistando o missionário evangelista Josiel Cavalcante. Para você que está chegando agora, ele passou um tempo ali na Argentina, 11 anos, como missionário, cooperando ali na obra do Senhor. E hoje está de volta aqui cooperando conosco, em um dos bairros do Recife, denominado Fundão, Campina do Barreto, Altos Coqueiro. Nós chamamos aqui de Área 2, né? E hoje ele está coordenando ali aquela área e para nós é uma alegria ter conosco o servo de Deus aqui no programa Intercessão. Estamos aqui entrevistando o servo de Deus com o tema Testemunhos da Intercessão. Ele está nos contando aqui no bloco anterior, ele nos contou como se deu a sua caminhada cristã, os milagres que Deus operou na casa dos seus pais e que também ele contou para a gente a experiência como jovem. E agora, a gente dando prosseguimento, ele vai dar a continuação aí dos milagres que aconteceram através da oração na sua vida de casado, né? Já quando casado, construindo famílias, certamente o senhor vivenciou momentos de grandes intervenção divina através da intercessão. E quais dessas o senhor pode compartilhar conosco nesta tarde? Bom, pastor, no próximo ano eu estou completando 30 anos de casado. Que bênção. No próximo ano. E eu me lembro que quando casamos, passamos aí um período, né, um tempo sem casa própria. E Deus, Ele nos concedeu uma casa, né, de uma maneira assim muito surpreendente. A gente não fez nenhuma reserva. Eu tinha um carrinho aí que atendia minhas necessidades. E aí apareceu a oportunidade de fazer um negócio. E o que é interessante, pastor, é que a gente orava. Porque quando eu me casei, Silvanete não engravidou de imediato. E com 4 anos de casado, foi quando Deus nos presenteou com Júlia, que é a nossa primeira filha.
Só que a gente orava da seguinte maneira: Senhor, nos dá uma casa antes da primeira filha ou do primeiro filho nascer. E eu lembro muito bem que Júlia nasceu no mês de junho. E quando Júlia nasceu, eu morava numa casa que hoje o meu pai mora, ali no R1, né, que era dele a casa, e ele morava nesse tempo lá na congregação do R2, que ele foi zelador, né, lá no R2. Ele disse: olha, meu filho, fique na casa até você comprar a sua. Eu disse: tá bom. E aí moramos aí mais ou menos uns 2 anos nessa casa. E eu lembro que a gente orava: Senhor, nos dá uma casa antes de nascer o nosso primeiro filho. E faltando 1 mês para a Júlia nascer, 1 mês para a Júlia nascer, eu fiz negócio numa casa. Então Deus atendeu a nossa oração. Glória a Deus. Esse para mim foi um grande milagre no início, né? Mais do que Deus havia feito já. E também sobre a gravidez de Silvanete. As 2 gravidez foi de risco. Júlia passou toda a gravidez sentada, e foi difícil para ela. E Jaine foi quando a gente descobriu o tema da pressão alta, que ela ficava toda inchada, e o médico chegou a dizer assim: olha, a senhora não tenha o 3º filho, porque não sei se vai sobreviver, nem a senhora, nem o 3º filho, porque Deus tinha dado saúde a ela, né, para ela gerar. E quando estava para nascer Jaine, a gente estava preocupado com esse tema, porque às vezes o médico diz assim: é bom ter só 2, mas quem diz é Deus, né? Se Deus dá condições de ter mais filhos, Ele vai cuidar. Claro que a gente não pode faltar com a responsabilidade, né, com a consciência, né, que deve ter um casal. Mas a gente orou nesse propósito, perguntando a Deus: Senhor, será que só são 2 mesmo, né? E eu lembro que quando eu conversei com a minha mãe, ela disse assim: não vai esperar o 3º não? Porque não espera um varão? Eu disse: mas Deus já me disse que seriam só 2 filhos. E eu lembro que eu dirigia uma vigília lá no R1, ali na congregação do R1, na área, hoje área 55, e Deus falou comigo aí. Aí Deus disse assim, me dando a resposta, né? Porque a gente estava orando. Eu e Silvanete, ela grávida, já do 2º filho. Aí Deus disse assim: vou eu usar a mão dos médicos para serrar a madre. E ninguém sabia que a gente estava orando. Então, nasceu Jaine. Né? Depois que Jaine nasceu, Silvanete ainda passou 1h30 na mesa de cirurgia. E eu fiquei preocupado com isso. Eu disse: mas Senhor, tu falou que ia ser assim. Lá no hospital, ali, Esperança, na época. Eu trabalhava no banco ainda, tinha um bom plano de saúde, né? Então as meninas, graças a Deus, nasceram em hospitais particulares, o plano, né, nos dava essa condição. E esse foi também um dos milagres, né, o nascimento das meninas, né? E eu louvo a Deus por isso. E outras coisas mais, né, no banco, as promoções que vinha. Eu me lembro que eu passei por um período difícil, porque o banco foi vendido, né, o Bandeirantes foi vendido por Unibanco, e o banco estava cortando certas pessoas. E eu lembro que a gente foi orientado a entrar em greve. Entre em greve, todo mundo. E o meu chefe, na época, motivou todo mundo a ir para a greve. E eu disse: eu vou orar. Aí eu fui para casa, cheguei em casa, aí eu disse a Silvanete: amor, eu vou para o círculo de oração. E aí eu fui para o círculo de oração, orei, aí voltei. Quando foi uma tardezinha assim, já de 5 para 6 horas, eu fui dormir um pouquinho, né? E aí eu tive um sonho. Aí nesse sonho eu via uma mesa com uma pessoa sentada do outro lado. Eu não via quem era, mas eu via os braços. E ele tinha aqueles papéis contínuos, grandes. E eu me apresentava, ele levantava assim, aí pegava uma caneta preta, uma caneta de luxo. Aí ele escrevia assim em cima, de letras de forma, Josiel Cavalcante, e botava o Soares embaixo. Só que ele riscava o nome de uma pessoa para botar o meu. Aí eu acordei. Quando eu acordei, 4 amigos meus na porta de casa me chamando. Aí eu fui atender eles, diga que passa. Eles disseram assim: a gente veio te chamar
para amanhã a gente procurar a diretoria do Bandeirantes, na época, Bandeirantes Unibanco. Eu disse, tá bom, vamos, que hora a gente vai? Disse, de 9 horas. Eu disse, tá bom. Isso tinha 80 homens que a gente trabalhava lá na torre, no Banorte na época, e era só homem aí que trabalhava, porque eu já trabalhava na parte de contabilidade das agências. E no outro dia a gente foi junto. Aí quando a gente entrou assim no corredor, né, para entrar no prédio ali na Ibiribeira, tava todos os grevistas aí na frente, todos os grevistas. Aí disse, como é que a gente vai entrar nessa multidão? Aí eu abri o caminho. Eu disse, eu vou. Aí eu entrei. Por quê? Porque Deus tinha dito a mim que eu não tinha que ficar no meio da multidão. Neste sonho eu ouvi quando Deus dizia, saia do meio da multidão. Aí eu disse, eu vou. Aí os 4 companheiros, né, entraram comigo. Aí quando eu entrei, um camarada chegou bem pertinho assim de mim, disse umas palavras feias lá. Eu passei, mesmo assim, com temor, né? Passei no meio. Quando eu chego lá dentro, aí quem me recebe é o assessor da diretoria do banco. Aí ele disse assim, você quer trabalhar? Eu disse, sim, eu quero trabalhar. Aí ele disse, tá certo. Como é o seu nome? Aí eu dizia a ele meu nome, Josiel Cavalcante Soares. Aí ele levantava o mesmo papel que eu vi no sonho. O mesmo papel, ele levantava assim e a mesma letra, pastor. Parece que eu estou vendo aqui no papel, assim, ele escrevendo. E eu só via mesmo os braços. Ele estava de camisa branca, com a caneta preta, assim, botou Josiel Cavalcante e o Soares embaixo. Ele riscava outro nome. Porque existia um plano nesse momento de todos que estavam na greve serem demitidos. Vão ser demitidos todos. E a gente vai fazer uma contratação de terceirizados. Quem já trabalhou em banco, quem já tem experiência, vai entrar por uma empresa terceirizada para estar atendendo a necessidade do banco. Só que Deus tinha outro plano para mim. Agora por quê? Porque eu decidi orar. Senão eu vou orar. Eu vou ver o que é que Deus vai me falar. Porque eu fui sempre ensinado, né, no meu lar, que a gente não pode tomar nenhuma decisão sem antes orar. Antes orar. Né? Quero aproveitar para dizer aos irmãos que nos escutam que não se equivoque, né? Não faça nada sem antes consultar ao Senhor. Né? Ore a Deus antes, porque você pode estar evitando um desastre. E você me fez lembrar aí que o rei Davi, né? Ele teve uma trajetória de vitórias, porque antes dele ir para as conquistas, para as batalhas, ele sempre orava a Deus, Senhor, posso ir? Sim. Né? Senhor, posso? Aí o Senhor dizia, não, espere. Quando acontecer isso, perto daquelas copas das amoreiras, né? Quando as copas vão balançar, então você avança. Então, assim, ele tinha sempre esse cuidado de, antes de ir para uma guerra, passar, consultar, procurava o sacerdote, procurava saber qual era a direção de Deus e exatamente a resposta que Deus ele dá quando a gente ora, né? Isso mesmo, pastor. Você me fez lembrar com o meu menino. Uma vez eu ia pregar, me deram um tema para eu pregar e eu fiquei estudando, lendo a Bíblia, procurando ver alguns livros e tal, tentando juntar o assunto e não chegou nada. Fazia uns 3 dias que eu estava nessa luta sem saber por onde começar. Aí, de repente, eu disse assim, sabe de uma coisa, eu vou orar. Aí dobrei meu joelho, com 5 minutos o assunto chegou. 5 minutos o assunto chegou na minha mente, claramente eu só fiz anotar e tal, e me levantei da oração, aí disse pro meu menino, mas rapaz, faz 3 dias que eu estou batalhando, esperando, e nada, com 5 minutos que eu dobrei meu joelho, aí chegou o assunto. Aí meu menino disse assim, o senhor quer mudar o método, papai? O problema, meu amigo, é que a gente quer mudar o método, né? Veja que a ação de Deus veio porque o servo de Deus, ele foi buscar uma direção de Deus. Não, eu vou orar. Isso que o evangelista Josiel acabou de falar agora, é exatamente esta palavra que você estava precisando ouvir neste momento, né? E Deus está falando contigo também, Aleluia. Está falando comigo, está falando conosco, né? Antes de você tomar uma decisão séria na sua vida, vá buscar Deus. Ele é o nosso Pai. Já ouvimos que a oração é um diálogo que você tem com Deus, né? A oração não é apenas você dirigir uma palavra a alguém. A oração é você dirigir a palavra a Deus e ouvir a resposta de Deus para a sua vida. Porque o nosso Deus
Ele é um Deus pessoal, né? Um Deus que se importa com a gente. Verdade. É um Deus que fala. E justo aí, voltando ao tema lá do banco, né? Aí eu vi que o que estava acontecendo ali era o que Deus tinha me mostrado. Só que é interessante que eu orei, fui para casa, fui repousar, e quando estava repousando, aí Deus me deu o sonho. Ele estava dizendo como ia ser. Eu me lembrei daquele tema de Gideão, também preocupado. Aí o Senhor o guiou e tinha 2 camaradas contando um sonho que teve, um ao outro. Então assim, Deus ele trabalha entre as linhas. Que coisa, né? Um dia uma vizinha, pastor, ela me buscou pedindo oração. Aí disse, olha, eu vou ir para o ciclo de oração agora. Eu disse, tá bem, irmão, vamos orar. Aí ela foi, passou a tarde toda orando. E voltou, eu não a vi. Aí quando à noite eu estava orando em casa, assim já para sair para trabalhar, no outro dia de manhã, aí Deus disse assim a mim, não vá trabalhar antes de passar na casa da irmã. Eu peguei e fui na casa da irmã para saber como estava o problema, né? Aí quando eu chamei a irmã, ela veio, aí eu disse assim, a senhora foi para o círculo de oração? Ela disse, eu fui, passei o dia todinho lá, mas saí sem resposta. Eu disse, mas Deus mandou eu vir aqui hoje, lhe dizer assim, assim, assim. Aí ela começou a chorar. Eu vi que Deus respondeu, porque às vezes você ora, irmão, você que está aí me ouvindo, que está aí sentado, quem sabe no seu sofá, pensando, eu estou orando há tanto tempo e Deus não fala, mas Ele já tem a resposta. Aí ela vai chegar. Esteja atento, porque a resposta vai chegar. Pode ser agora nesse programa. Você ouvindo esse programa, quem sabe já estava pensando em parar de orar, não vou orar mais, não vou pedir mais nada. Mas Deus está dizendo a você, não pare de orar, não se canse de orar. Porque você está orando a alguém que está escutando. E Deus, Ele vai mandar a resposta. A providência vai chegar na sua porta. Como aconteceu com essa irmã. É como aconteceu comigo. Isso. Aí, quando... ainda me lembro do nome do assessor, Marcos. Chegou agora o nome dele, do assessor, que me atendeu lá no banco. Aí ele disse, então você já começa agora. Cadê sua carteira de trabalho? Eu disse, está aqui. Ele disse, eu vou lhe demitir agora e hoje mesmo eu vou lhe readmitir no Bandeirantes. Glória. Bandeirantes Unibanco. E aí nesse momento ele me demitiu de tarde, de manhã, e de tarde eu já estava no outro banco. Que benção. Aí a minha carteira de trabalho tem lá, os 2 carimbos. Então eu não passei nem 24 horas demitido. Porque antes, pastor, quando a gente entrou para a greve, né? Assim que fomos motivados aí para a greve, e eu disse, não, eu sou crente, eu vou para uma greve, eu vou para o ciclo de oração. Quando todo mundo ficou aí lá na torre, na frente do Banorte, eu fui para casa. Disse, não, eu vou para a igreja orar. E aí Deus me deu a resposta. Eu fui consultar ao Senhor e Ele disse, saia do meio do povo, saia do meio da multidão, esteja a sós comigo. Aí foi quando eu tive esse sonho e tudo. Só que o meu chefe lá, ele disse assim, você não vai para a greve não? Eu disse, não, não vou para a greve não. Olha, se você não for para a greve, você vai ser demitido. Eu disse, eu demitido? Quem abriu essa porta aqui foi Deus. E Deus não me disse nada. Aí ele disse assim, eu vou apressar seu Deus falar. Eu disse, olhe, cuidado, não faça isso não. Até hoje ele nunca mais encontrou trabalho. Porque ele não ingressou no novo banco. Porque ele motivou o povo a ir para a greve. Então Deus, Ele é justo. E ainda se levantou contra Deus, né? Ele disse, eu vou apressar seu Deus falar. Então assim, ninguém apressa a Deus falar. A Bíblia diz que Deus, Ele se apressa em algumas situações quando existe um gemido. Aí Ele diz, por causa da opressão do pobre, eu me levantarei agora. Mas não foi ninguém que mandou ele levantar. E essa expressão, eu vou apressar a Deus falar, é como quem diz assim, esse Deus não é de nada não, quem vai resolver isso aí sou eu. Isso mesmo. Eu que vou apressar, né? Eu que vou providenciar a sua saída. Ele queria implantar um novo método. Como o senhor disse aí, o melhor ficar no método antigo. Método antigo. Não é o método da oração, do jejum. É confiar, irmão. Tem que confiar. O senhor falando do método antigo, me lembrei do missionário Eurico Beck, que eu, porventura, já contei aqui no programa Intercessão. Eu vi certa vez, um dia, ele lá na congregação em Fundão,
ele disse uma palavra que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim: Deus anda pelos caminhos que ele sempre andou. Se você quiser encontrar Deus, ele está no mesmo lugar. Os caminhos que Deus traçou, que deu certo, continua. Não tem como mexer, nem como mudar, nem como... É aquilo mesmo, o caminho é esse. É oração, jejum, santificação, vida consagrada. Esse é o caminho da vitória, não é verdade? E o que acontece, pastor, é que tem pessoas hoje que não quer mais trilhar esse caminho. Quer tudo no estralar do dedo. Não quer mais orar, não quer mais interceder, não quer mais jejuar, não quer pagar o preço, né, como muitos usam essa expressão. Isso. Né, no altar ali, chorando nos pés do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão ausentes da oração. Daí eu fico preocupado. Um dia eu comentei com o senhor, não sei se o senhor lembra, antes de eu ir para a missão, e a gente fazia aqueles encontros de comissões, o pastor orientava para a cruzada, né? E o senhor, às vezes, a gente ia junto, e o senhor dizia assim: eu tenho uma preocupação, José, essas irmãs estão tudo envelhecendo, né? E Deus está guardando algumas, e a gente tem que orar para Deus levantar novas mulheres. Essa geração hoje que só quer trabalhar, só quer shopping, só quer roupa nova, não se preocupa mais em fazer parte de uma comissão, não se preocupa mais de estar o dia no ciclo de oração. Quando vai ao ciclo de oração, quer ir só à tarde, não quer ir pela manhã, que o período maior de oração é pela manhã, né, que são 2 horas de oração, de 10 às 11, né, 11h30. Não é isso? Depende do... De 9 às 11, 11h30. Tem até alguns que já começam até de 7 horas. De 7 pela consagração. Pela consagração. Né? Então, assim, e de tarde tem aquele período, né? De 12h30 até 2. Umas 2, mais aí já chega, aí quer tudo rápido. Aí quer casa nova, quer carro na porta, quer marido bonito, quer filho cheio de saúde, quer escola boa. Mas como? Se não está fazendo o respaldo na oração. Se não está indo lá falar com o dono do negócio, né? Que não está indo lá falar com Deus. Senhor, né? Porque eu me lembro que era assim. Eu não sou tão velho, né, pastor? Nem o senhor, mas esse era o caminho. E o senhor comentou comigo uma vez, a gente estava indo, e o senhor disse: a gente tem que orar para Deus levantar intercessores. Porque essas irmãs estão, né, terminando a carreira. Que tem uma geração que está indo embora, né? E é preciso que Deus levante intercessores. Intercessores semelhantes àqueles, né? Não aqueles apenas que fazem uma oração rápida, mas como o senhor disse, aqueles que se dispõem a se sacrificar um pouco mais, né? Mas, homem de Deus, a gente já está quase chegando ao final do programa, veja como é rápido, né? Mas nós temos ainda umas 2 perguntas que, se der tempo, claro, eu acho que talvez não dê, porque essa aqui é uma pergunta que vai levar um pouco mais, eu creio, porque nesse período que o senhor vem servindo ao Senhor Jesus como obreiro, por onde o senhor passou, auxiliando o pastor presidente, bem como também no campo missionário, certamente o senhor presenciou milagres em resposta às orações. Quais delas marcaram a sua vida de intercessor? São muitas, viu, pastor? E no campo missionário, a gente sente Deus do lado da gente aí. Eu sempre digo assim, alguém que me pergunta: como é lá, pastor? Porque assim, cada missionário tem a sua experiência com Deus no desenvolver do trabalho, né? E fazer missões é Deus está com a gente com a mão assim no nosso ombro. Vamos que eu vou com você, eu estou aqui. E assim, a gente é cheio de uma confiança da parte de Deus, que Deus ele lhe respalda. Eu me lembro de 2 casos assim importantes, né, por conta do horário. Sim, aí uma foi no hospital. Eu estava na cidade de Mar del Plata com um jovem da igreja. Aí ele disse assim: pastor, eu tenho um tio que está desviado há 20 anos da igreja. E eu disse: 20 anos, sim. E ele está com a vida já para ser ceifada pelo câncer. O médico disse que ele não passa de amanhã, de 9 da manhã. O senhor podia ir lá, minha mãe está lá, meu pai está lá. Digo, vamos. Eu já estava em Mar del Plata, que a gente sempre, quando ia comprar alguma coisa para a igreja, de Otamendi para Mar del Plata são 40 quilômetros. E a gente foi nesse hospital. Chegamos aí, já estava no último horário. E o médico deixou porque a família estava se despedindo dele. E eu entrei, o quarto estava cheio, eu entrei.
Aí eu botei a mão na cabeça dele, eu disse assim, Jesus cura. E fui-me embora. Não dava para fazer uma oração larga, né? Assim, longa. Eu disse, Jesus cura. E saí. Pastor, quando foi no outro dia, de 8h30, esse homem sentou na maca onde ele estava, chamou a enfermeira, disse assim, eu quero fazer a barba. Fez a barba, recebeu alta de 11 da manhã, aí foi morar num sítio perto de Otamendi, porque a irmã dele, que foi cuidar dele, que ele, pela bebida e o cigarro, ele destruiu a família. Mas ele se voltou para Jesus aí. Veio a pandemia, ele sobreviveu. Para Deus marcar ele, ele andava com um tubo de oxigênio, assim grande, sabe? O tubo grande. E ficava aí, mas Jesus curou ele do câncer. Quando foi em 2023, agora no final, Jesus guardou ele, mas foi por outra enfermidade. Então ele passou 7 anos, pastor, vivo ainda, e não morreu com o câncer, porque Jesus o curou. E um outro caso foi de um irmão, filho do irmão Salgado, Daniel, o nome desse irmão. Ele recém voltou para Jesus porque passou a juventude toda fora da igreja. Na época ele serviu ao Senhor com o pastor Jaime, Alexandre, aí, em Otamendi. E ele passou mais de 20 anos fora da igreja. E ele voltou para Jesus porque começou a se sentir mal. Aí foi diagnosticado com uma enfermidade séria, que essa enfermidade trouxe uma infecção geral no corpo dele. E o primo dele, que hoje é diácono, Matias, irmão Matias, me chamou e disse assim, pastor, olha, o médico disse que meu primo não passa de meia-noite. Aí eu fiz uma convocação com a igreja. Eu disse, irmãos, era 10 da noite. Eu disse, irmãos, vamos passar 1 hora de joelhos agora para Deus mudar esse quadro. E eu me lembro que eu entrei no quarto de 10h30, saí de 11h30 da noite. E quando foi de 1 da manhã, a esposa dele estava lá no hospital. Aí recebe a notícia que ele teve uma melhora. E hoje ele está lá andando na cidade, servindo a Jesus. Glória a Deus. Então assim, o médico ele determina, né, um tempo, mas Deus dá outro. Por quê? Porque a oração intervém. Né? A oração muda o quadro. É isso aí. Amém? Muda a situação. Então são muitos exemplos, muitos testemunhos, mas aos pouquinhos, né, a gente vai revelando. Que bênção, né? Que pena que a gente já chegamos assim ao final do nosso programa e não deu nem para explorar os milagres acontecidos na missão. Na missão, né? Porque a gente vai lembrando dos fatos, mas o importante é que Deus, ele sempre está atento à oração. E eu sei que já chegamos ao final do programa, o senhor fica à vontade para trazer as suas considerações finais e deixar também uma mensagem para alguém que está nos ouvindo. Uma mensagem daquela que o senhor colocou a mão na cabeça do doente e disse, Jesus te cura, né? É porque Jesus estava ali no meu lado e ele está aqui, né? O que eu achei interessante o senhor falando é que na missão você sente Jesus bem pertinho, né? Ou seja, quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, glória a Deus, a gente sente realmente o cumprimento da palavra de Deus que está lá no livro de Marcos, né? No finalzinho do livro de Marcos, que diz assim, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, né? Ou seja, quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, a mão de Deus está sobre nós, a gente sente mesmo. É algo sobrenatural. Algo extraordinário, né? É inexplicável. É inexplicável. Então, o senhor fica à vontade para fazer as suas considerações finais e entregar uma mensagem aí rápida, curta e quente, para alguém que está do outro lado nos ouvindo. Eu quero só reforçar o que já foi falado aqui, neste dia, né, neste momento especial que Deus está nos dando, para lhe dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aí com a sua família, reunidos, assistindo esse lindo programa, Intercessão, saiba que você serve a um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que a Bíblia diz que para Ele nada é impossível. Veja que esse versículo de Lucas 1:37 está dentro de um contexto que fala de grandes milagres, né? Zacarias, quando estava aí ao lado do altar, o anjo chegou e disse, não temas, a tua oração foi ouvida, né? Tua mulher vai conceber, vai dar um filho. No mesmo capítulo está o anúncio do nascimento de Jesus. Maria pergunta, como vai ser isso? Aí o anjo explica para ela que seria uma obra divina, o Espírito Santo estaria cobrindo
né, a ela com a graça, com a unção. O santo ser que ia nascer era uma obra do próprio Deus. Aí nessa conversa do anjo com ela, ele diz a ela que a prima dela também está grávida. Aí ela se espanta. Aí o anjo diz, porque para Deus nada é impossível. Então, quando nós oramos, o impossível de Deus acontece. Amém. E esta tarde pode acontecer um impossível de Deus aí dentro da tua casa. Glória a Deus. Na tua vida, na tua família, naquele algo que você diz assim, não tem como. Mas Deus tem como, né? Se você usa o método antigo, como foi dito aqui, né? Se você vai no mesmo caminho que Deus sempre anda, você vai receber sim a vitória. Deus não vai te deixar sem resposta, irmão. Não, Ele não falha, né? Depois que eu cheguei do campo missionário, eu tenho visto Deus operar maravilhas por meio da oração. Ele tem feito coisas grandes e continuará fazendo. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, é uma igreja que vive milagres. Saiba que Deus hoje tem um milagre para a sua vida. Quero aproveitar para me despedir, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, por esta oportunidade. Também enviar aí saudação à minha esposa, a missionária irmã Silvanete, às minhas filhas, Júlia e Jaine, também ao meu pai, presbítero Josué Soares, e a toda a minha família, né? A companheira do meu pai, a irmã Cristina, porque meu pai ficou viúvo há 11 anos, e Deus, né, deu essa oportunidade dele ter o segundo casamento. Quero enviar também saudação a toda a área 2, aos presbíteros, companheiros, os obreiros da área 2, os irmãos que cooperam com o nosso pastor, e a todas as dirigentes de círculo de oração, os dirigentes de campanha, de união de adolescentes, ao coral de casais, a todos os irmãos, aos grupos. Amém? Um abraço fraternal, Deus abençoe. Quero agradecer a todos pelas orações, pelo apoio no trabalho lá na área 2, e ao senhor, pastor Jefferson. Amém. Né, pela sua amizade, pelos seus conselhos. Amém? Amém. Quero lhe agradecer. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a gente chegou ao final do programa e vamos orar agradecendo a Deus. Pedir ao pastor Josiel para estar orando, agradecendo a Deus agora juntamente com todos e orando também por aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração. O horário já estourou, mas aquela oração, Jesus vai te curar, já é de grande tamanho, né? Amém. Glória a Deus. Pode orar. Pai querido, quero te agradecer. Obrigado, por esta Jesus, oportunidade de ter participado, Senhor, deste programa na companhia do pastor Jefferson, aleluia, de toda a audiência, os irmãos aqui da Rede Brasil, cada um deles, o apoio, a produção. Senhor, que a tua mão de Deus continue estendida. Eu te peço por aqueles que estão em desespero nesse momento, aqueles que não estão vendo uma saída. Tu és um Deus que abre portas. Aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão com uma causa na justiça, aqueles que têm um problema pessoal, aqueles que têm uma enfermidade crônica, tu és poderoso para curar. Cura agora, Jesus. Tu és um Deus bom, misericordioso. Tu, Senhor, é que tem o domínio de todas as coisas. A soberania é somente tua. Tu faz o que tu queres. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá um final de tarde abençoado. Recompensa o teu povo. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.